Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor, querido, livro do Êxodo, capítulo 32, Êxodo, capítulo 32, versículo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3, e depois nós vamos dar um salto lá para o versículo 15 ao versículo 20, tá bom? Êxodo, capítulo 32, versículo 1 ao 3, e depois do 15 ao 20, tá? Diz assim a palavra do Senhor: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se o povo de Arão e lhe disse: Levanta-te e faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhe disse: Arrancai os pendentes de ouro. Pendente do que, gente? Que estão nas vossas orelhas, de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-me. Então todo o povo, fala assim, todo o povo, arrancou de bronze, arrancou de prata, arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas, e as trouxeram a Arão. Versículo de número 15 ao versículo de número 20. E virou-se Moisés, e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na mão, tábuas escritas de ambos os lados, e de um lado e de outro lado estavam escritas. E aquelas tábuas eram obra de Deus. Fala assim, aquelas tábuas eram obra de Deus. E também escritura, era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: há alarido de guerra no arraial. Porém ele respondeu: não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam eu ouço. E aconteceu que, chegando Moisés ao arraial, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se-lhe o furor, ou a sua ira, e arremessou as tábuas das suas mãos, e quebrou-as no pé do monte. E tomou o bezerro que tinha feito, e queimou no fogo, moendo até que se tornasse pó, e o espargiu, ou lançou sobre as águas, e deu de beber aos filhos de Israel. Amém? Pode tomar o teu assento, queridos, em nome de Jesus, tanto para você como para aqueles que estão nos acompanhando através dessa live, para nós sermos práticos, rápido e objetivo, até para passar um pano de fundo naquilo que nós acabamos de ler. Êxodo, capítulo de número 32, nada mais é do que uma das histórias que nós mais ouvimos da palavra de Deus, quando nós falamos do povo ali no Egito, o povo da saída do Egito no deserto. E quando Moisés subia para receber as instruções e direções de Deus, o povo costumava ficar lá no meio do arraial. E aconteceu que dessa vez Moisés acabou atrasando um pouco mais a sua descida, porque havia um propósito de Deus diferente nessa subida de Moisés. Nessa subida de Moisés, o Senhor decidiu dar para eles as tábuas da lei, aquilo que seriam os mandamentos, as ordens do Senhor para aquele povo deserto afora. Diz a palavra do Senhor então, que Moisés demora um pouco mais, e o povo que está lá embaixo no arraial, vendo que Moisés tardava em descer, eles falam para Arão, que era o irmão de Moisés e também sacerdote: Arão, hoje Moisés passou da hora, aconteceu alguma coisa com ele, e nós não podemos continuar e ficar sem direção aqui nesse deserto, vamos fazer o bezerro de ouro. E nós sabemos e acabamos de ler, que para a construção do bezerro de ouro, eles mesmo, através de Arão, fizeram questão de pegar aquilo que eles tinham de melhor. Não pegaram a prata, não pegaram o bronze, não pegaram o resto que sobrava em casa, pegaram seus pendentes de ouro. Ouro, querido, que nunca perdeu valor, se hoje tem valor, naquela época muito mais. Pegaram os seus pendentes de ouro e fizeram ali a fundição do bezerro, para que eles pudessem adorar, e para que aquele bezerro fosse o Deus dele, para guiar caminho afora no deserto. A palavra do Senhor começa então a nos falar, querido, que quando Moisés ele desce do cume do monte, com as tábuas da lei, com a direção do Senhor para aquele povo, e ele vê todo aquele alarido, toda aquela festa, todo aquele alvoroço no arraial. Josué está com Moisés e ele fala: Moisés, eu estou ouvindo barulho no arraial.
Será que é barulho de festa? Será que é barulho de derrota? Será que é o que está acontecendo lá? E Moisés falou, isso não é nem barulho de vitória e não é nem barulho de derrota. E quando ele chega ali e vê toda aquela farra, aquele alvoroço, e ele vê aquele bezerro, diz a palavra então do Senhor que Moisés, ele se enche de furor e ele quebra aquilo que Deus havia dado para ele no pé do monte, e ele vai lá, pega aquele bezerro, queima tudo e depois joga o pó daquele bezerro água fora. O que o Senhor falava ao meu coração enquanto eu li essa palavra, querido? História essa que nós já ouvimos várias vezes, mas que para um momento como esse, aonde Deus também quer abençoar as nossas finanças, eu acabei de falar, não adianta você sair daqui hoje com a vitória daquilo que você orou e estar com a sua finança quebrada. Não adianta você orar e à tarde, meio-dia, 3 horas, 6 horas e não ter a sua vida financeira transformada. Então a tua vida financeira também faz parte desse pacote de vitória que o Senhor quer entregar na tua mão nessa noite. E a primeira coisa que o Senhor falou ao meu coração, amém, olhando para essa história, que nós não podemos perder, família Bethesda, essa palavra é para nós, está aí do versículo 1 ao versículo 13, a desconexão daquele povo com o Senhor, fez eles tomarem atitudes erradas. E quantas das vezes nós, se não se atentarmos, estamos agindo como aquele povo, por causa da nossa desconexão, porque eu não quero saber como vai a obra do Senhor, eu não quero saber como vai as coisas de Deus, eu estou tão desconectado, somente focado nas minhas coisas, que eu acabo me esquecendo das coisas de Deus. Deus falou que ia fazer, mas Deus está demorando. Deus falou que ia fazer assim, mas Deus acho que se esqueceu de mim. E aí a gente, por causa dessa desconexão de querer as coisas na nossa hora e parecer que Deus não está fazendo, a gente começa a fazer deuses para nós, e é aí que nós atrapalhamos o processo de Deus nos abençoar. Por quê? Porque essa desconexão fez aquele povo sair do princípio para fazer algo que era errado e se tornou idolatria. E muitas das vezes nós conhecemos a palavra e sabemos, querido, e quantas das vezes essa desconexão faz você num momento de oferta como esse, deixar esse momento passar batido, não devolver o teu dízimo, não colocar a tua oferta no altar do Senhor. Eu sei, querido, que se fosse para fazer qualquer coisa ao teu favor, você tiraria o teu melhor, assim como aquele povo, 2024 anos depois de Cristo, fora os anos que antecederam essa história, aquele povo já, se era para o bem deles, eles tiravam e entregavam. Assim certamente é nos dias de hoje. Se fosse algo para você, se fosse algo para a tua casa, se fosse algo para o teu próprio uso, certamente você pegaria o teu melhor e colocaria ali, para que se fosse feita alguma coisa. Mas como é para a obra de Deus, para a casa de Deus, para aquilo que nós acreditamos e pregamos, continue crescendo e avançando, muitas das vezes a gente está meio desconectado. Quando eu tiver eu dou, quando eu quiser eu faço, quando eu achar que eu tenho que entregar eu entrego. Não é assim, querido. As coisas de Deus são com ordem e com decência, aleluia, e nós não podemos estar desconectados. Não estamos orando e jejuando. Quem está orando e jejuando aí? Então você tem que estar totalmente sensível à voz do Senhor. Você não pode estar desconectado daquilo que Deus está fazendo. E o bispo contou semana passada, contou ontem de novo, testemunho pela manhã, testemunho pela noite. Para aqueles que estão conectados, era para você falar: não, o próximo testemunho tem que ser o meu, a próxima vitória tem que ser a minha, o próximo carro que o bispo vai ungir vai ser o meu, a próximo apartamento que Deus vai liberar vai ser o meu. Tem que ser assim, porque estamos todos conectados na mesma direção, aleluia. Aquele povo, a desconexão deles fez eles criarem um bezerro, mas se estamos todos conectados no Senhor, nós vamos viver a bênção, nós vamos viver a honra, nós vamos viver a glória que Deus tem para nós como igreja, em nome de Jesus. E a segunda coisa que me chama a atenção aqui, querido, é que o grande problema de Moisés foi que no versículo 16 ele não entendeu aquilo que ele tinha na mão. E é isso que muitas das vezes impede eu e você de vivermos tudo aquilo que Deus tem na nossa vida. A gente não sabe aquilo que a gente tem na mão. Moisés, ele estava descendo do cume do monte, depois de uma experiência maravilhosa com o Senhor,
trazendo nas tábuas da lei agora, não mais as suas palavras somente, mas agora algo físico, as tábuas da lei, trazendo as direções de Deus, escrita pela própria mão de Deus para aquele povo. E quando Moisés ele chega ali no arraial, ele esquece de tudo aquilo que ele acabou de viver com o Senhor, e ele desce o nível, e ele vai para a mesma condição que aquele povo estava. E enquanto eu preparava essa palavra, Deus falou isso ao meu coração: você carrega o princípio da palavra de Deus, de ser um dizimista fiel, de ser um ofertante fiel. Você carrega escrito em você, com a mão de Deus, ali vai um homem próspero, ali vai uma mulher próspera. Aonde você passa, você está num nível elevado, tem uma autoridade de Deus sobre a tua vida. Mas o que nós não podemos, família Bethesda, é descer o nível, é ferir os princípios, pegar aquilo que Deus tem para a nossa vida e trazer a miséria, pegar tudo isso e quebrar no pé do monte. Não, Deus ele quer que você continue sendo abençoado, sim. Deus ele quer que você continue sendo próspero, sim. E como que eu faço, pastor? Continue mantendo a palavra de Deus como verdade na tua vida. Aleluia. Moisés ele desceu o nível, querido, e é isso que Deus ele não quer de nós. Quando Deus fala que você é próspero, quando Deus fala que você é abençoado, Deus ele não está se enganando, não. Às vezes você olha para a tua condição financeira e você fala: meu Deus, estou quebrado, devendo, o credor já me ligou, só Deus sabe o que eu tenho para pagar essa semana, só Deus sabe como vai ser a minha semana, pastor. Às vezes eu não tenho nem o que comer em casa. Deus não está pouco preocupado com isso, porque Deus ele não está vendo a tua condição atual, Deus ele já está te vendo lá na frente. Esse vai ser próspero, esse vai ser abençoado, esse vai ter para dar e não vai tomar emprestado. Essa é a condição de Deus para nós. Gideão malhando trigo no lagar, escondendo a comida dos midianitas, ele falou: Senhor, quem sou eu? O mais pobre da casa de meu pai, a minha família não tem nada. Mas o Senhor falou para ele: você não está entendendo nada, Gideão, eu estou te enxergando pelos meus olhos, e para mim você é alguém valoroso, para mim você é alguém diferente, para mim você é alguém que eu escrevi nas tábuas do teu coração. Vai ser abençoado, vai ser diferente, vai ser próspero, vai ter a bênção de Deus em nome de Jesus. É isso que nós precisamos. Nós não podemos descer o nível. Moisés ele estava aqui, ó, e quando ele desceu o nível, ele fez besteira. Todas as vezes que você desce o nível, você toca no dízimo. Todas as vezes que você desce o nível, você não entrega a tua oferta. Mas dessa noite o Senhor, ele quer que você permaneça aqui, ó. O Senhor quer que você permaneça um dizimista fiel. O Senhor ele quer que você permaneça um ofertante fiel. O Senhor ele olha para você, ele não te enxerga lá embaixo, ele te enxerga aqui em cima. Aleluia. Esse é o teu nível. Fala para essa pessoa que está próximo de você, fala assim: não aceite menos do que o que Deus tem para a tua vida. Fala para ele: não aceite menos do que o nível de Deus para você. Aleluia. E eu finalizo essa palavra dizendo: a pior atitude de Moisés não foi acabar com o bezerro, porque a Bíblia fala que ele fez certo. Ele viu aquela situação, pegou o bezerro, queimou o bezerro, pegou o pó daquele bezerro e lançou na água. O grande problema foi o que ele fez antes. Ele pegou aquilo que era o princípio, aquilo que era a palavra de Deus, escrita pelo próprio Deus, como nós lemos no versículo 16, e quebrou. E depois que você quebra o princípio, irmão, não adianta você fazer mais nada, porque quem fere o princípio, pelo princípio será ferido. Então não adianta: eu não sou dizimista, mas quero ser abençoado. Tem como? Não adianta, irmão. Não adianta você não dizimar e querer ajudar quem está lá fora. Não adianta você não ofertar e querer ajudar quem você não conhece. Primeiro você cumpre o princípio, e depois você continua fazendo o que é certo. Moisés ele decidiu inverter essa ordem. Ele saiu quebrando o princípio, pastor Rodolfo, e depois quis fazer o que era certo. Aí o Senhor falou: agora já era. Eu poderia ler o capítulo 33, versículo 1 ao 3. Deus olha para aquele povo, olha para Moisés e fala: Moisés, está vendo esse povo que você tirou do Egito? Tem uma terra que mana leite e mel. Vai você com eles, eu já não estou mais no meio de vocês. Quando a gente fere o princípio, Deus ele fala: não, ali não dá. Mas quando a gente está no princípio,
Assim como o bispo ministrou ontem, a igreja de Filadélfia, o pastor se arrastando, difícil, está complicado, pastor, estou vendendo o almoço para comer a janta, mas esse não é o meu nível. O Senhor fala: ei pastor, você está guardando a palavra? Você está sendo fiel ao princípio? Eis que eu estou colocando diante de ti uma porta aberta. É isso que Deus quer fazer nessa noite, mas para isso eu preciso obedecer o princípio da palavra de Deus. Amém?